alimentos, eles são encontrados na natureza e têm origem tanto animal como de origem vegetal. Então, por mais que a gente vai encontrar alimentos industrializados e a gente vai falar sobre eles, mas os alimentos industrializados, eles vieram de alguma origem. Ou eles utilizaram uma fonte animal ou uma fonte vegetal, certo? Então, sempre vai ser assim. Por mais que sejam industrializados, Daiane que entrou. É Daiane Silva, né? Não é Maria Daiane. Ou é Maria Daiane? Daiane, é Daiane Silva ou é Maria Daiane? Deve ser a Silva, né? Eu não sei. Maria Daiane, o teu nome é Maria Daiane ou é só Daiane? Vamos lá, depois tu me responde. Então, todos os alimentos, tanto faz ser de origem, se é industrializados ou não, eles sempre, por exemplo, uma linguiça é industrializado, mas ela é de origem animal, certo? A farinha de trigo que a gente utiliza para fazer pães e tal, ela é um produto que foi industrializado, só que utiliza o trigo, que é um vegetal, para você produzir a farinha de trigo. Então, todos os alimentos, eles são ou de origem animal ou de origem vegetal. Alguns desses alimentos, eles podem ser utilizados na forma natural, ou seja, principalmente frutas, alguns legumes, algumas verduras, a gente utiliza ele do jeito que ele tá lá na natureza. O que a gente faz é só higienizar, e mais lá na frente a gente vai ter uma aula sobre a questão da higienização e conservação dos alimentos, que é de extrema importância, certo? E outros alimentos, eles precisam, por exemplo, de cocção, ou seja, de cozinhar antes da gente comer. Então, por exemplo, carnes, alguns produtos que são mais de consistência mais endurecida, precisa ser cozido antes. O arroz, por exemplo, grãos no geral, a gente precisa cozinhar para poder depois comer, né? Inclusive, gente, com a evolução das espécies, até a forma da gente se alimentar mudou muito. Lá nos nossos ancestrais, que eles eram nômades, eles não conheciam fogo, eles não cozinhavam os alimentos. Então, por exemplo, as presas, né, os nossos dentes, os caninos, era igual de cachorro, era pontiagudo. Por quê? Porque a gente os nossos ancestrais só se alimentavam de alimentos crus, e aí precisava ter os dentes afiados e bem resistentes para poder dilacerar o alimento, principalmente as carnes, que eram cruas. Mas aí, a partir do momento que a gente passou a ser sedentário, que veio o fogo, e aí começamos a cozinhar os alimentos ficaram mais macios, aí com a evolução, nossos dentes ficaram mais retos, né? Não precisa ser mais tão pontiagudo. No caso dos alimentos industrializados, que passam por diversos processos, né? São acrescentadas várias outras substâncias que podem ser prejudiciais à saúde, por isso que a gente sempre tem que dar preferência para os alimentos naturais, sem ser nenhum tipo que não foi passado por nenhum tipo de processo industrial, porque quando passa por esses processos industriais, gente, eles sempre utilizam conservantes, corantes, produtos, substâncias para poder aumentar a durabilidade daquela substância. Por exemplo, se você vai lá, tira o leite de uma vaca, e se você não ferver, não utilizar logo ele, no outro dia ele já vai estar talhado, ele já vai estar estragado. Enquanto que você vai lá no supermercado, tá lá um monte de caixa de leite, com leite dentro, que você não precisa ferver, que ele não tá dentro da geladeira, e ele fica mais de ano lá. Então isso significa dizer que ali dentro não é só leite que tem, ali tem conservantes ali dentro, que foram colocados justamente para aumentar a durabilidade. E muitas vezes esses conservantes, essas substâncias que são colocadas dentro, elas são prejudiciais à saúde, certo?
Os alimentos industrializados, eles podem ser chamados de processados ou ultraprocessados. Qual é a diferença deles dois? Os processados, gente, eles passam, por exemplo, a farinha de trigo. A farinha de trigo, eles pegam o trigo, processam esse trigo e formam a farinha, né? Então, ele passou por um processo industrial, mas não foi tanto. Já os alimentos ultraprocessados é aqueles que passam, que no final quase você não tem nada daquele alimento. Então, por exemplo, uma salsicha. Uma salsicha é um alimento ultraprocessado. Você come uma salsicha, não tem nenhum tipo de alimento que você come de forma natural que se pareça com a salsicha. Porque, na verdade, aquela salsicha é uma mistura de várias coisas, foram passados por vários processos e, no final das contas, se forma um alimento completamente ultraprocessado, certo? E o alimento, quanto mais ele processado, mais prejudicial. Então, a gente tem sempre que dar preferência para esses alimentos que está mais na forma natural. Outra diferença, você já ouviu falar de alimentos diet, alimentos light, zero, já ouviram falar, né? Sabe a diferença entre alimentos diet e light? Ou são a mesma coisa? Vocês já ouviram falar de alimentos diet, light? Hein, gente? Eu só ouvi falar light. Vocês sabem o que é que significa? É o seguinte, esses alimentos, eles... todo mundo precisa consumir esses alimentos? Não. Esses alimentos, esses três tipos, né? O diet, o light e o zero. Eles são alimentos que eles foram produzidos para um determinado público de pessoas. Porque, por exemplo, tem algum tipo de patologia, né? Que não ingerir um certo alimento, então eles substituem por outros, então eles produziram esses alimentos, certo? Então existe o diet, o light e o zero. Sempre quando você vê um produto industrial, você olha na embalagem. Se tiver o nome diet, o que é que significa dizer aquele alimento que está escrito o nome diet? Primeiro, vocês têm que saber que eles são diferentes. Um alimento diet, um alimento light, um alimento zero são diferentes. Cada um é uma coisa. Então, se você foi lá no supermercado e viu lá um produto com escrito o nome diet, o que é que significa dizer? Que esses alimentos, ele não possuem um determinado tipo de nutriente. Foi tirada alguma coisa daquele produto. Alguma substância daquele produto que naturalmente teria, não tem mais. Por exemplo, pega um pacote de biscoito, dentro de um biscoito você tem açúcar, né? Todo biscoito tem açúcar. Um biscoito recheado, por exemplo. Um biscoito recheado tem açúcar dentro. Só que nesse biscoito recheado, se tiver um nome diet, certo? Significa o quê? Que esse alimento não tem açúcar. Ele foi substituído por outro produto. Por exemplo, adoçante. Então, quem é diabético, o que é o diabético, gente? O diabético é uma pessoa que tem um problema no pâncreas, que é um órgão que a gente tem na nossa barriga, né, no nosso estômago. Ele fica por trás do nosso estômago, um órgão chamado pâncreas. E quem é diabético tem problemas no pâncreas e não produz insulina. A insulina, gente, é um hormônio que todos nós produzimos sempre que a gente come alguma coisa que tenha açúcar, que tenha massa, né, que é o carboidrato. Mas na frente a gente vai ver a diferença deles. Então, toda vez que a gente se alimenta de alguma coisa que seja doce ou que tenha massa, vai o excesso que o povo chama de açúcar, mas não é, de glicose para o nosso sangue, né? Então, vamos falar que é açúcar, mas na frente eu vou explicar melhor para vocês. E aí o que acontece? Esse excesso de açúcar no sangue pode fazer mal. Então, o nosso pâncreas faz o quê? O nosso pâncreas libera insulina para essa insulina retirar o excesso desse açúcar do nosso sangue.
Isso é uma pessoa normal. O que é uma pessoa diabética? É uma pessoa que o pâncreas não funciona. E aí, na hora que ela come qualquer coisa que seja doce ou que tenha massa, vai ficar com excesso de açúcar no sangue e não tem nada para tirar. Aí, por isso que ele se torna diabético. Por isso que o povo diz que é o diabético. É quem tem muito açúcar no sangue. É por causa disso. Então, essas pessoas não podem comer nada que tenha açúcar. Nada. E também diminuir a quantidade de alimentos que tenha massa. Então tem que diminuir arroz, macarrão, farinha, essas coisas. Aí disse, se o diabético vai comer algum... E o que vai comer o quê, o diabético? Gente, o diabético sofre, porque nem eles não podem comer muita coisa, certo? Então, todo alimento que você vê o nome escrito diet, são alimentos que ele substitui, olha aqui a palavra, até eu sublinhei aqui, substitui alguma substância, normalmente é o açúcar. Ele vai substituir completamente. Então, se naquele pacote de biscoito tem lá diet, então um diabético ele pode comer. Por quê? Porque ali não tem açúcar de jeito nenhum. Provavelmente eles substituíram por adoçante, certo? Então, diet há uma substituição de algum nutriente. Você tira uma coisa e coloca outra completamente diferente. Já os alimentos light, eles são mais indicados para quem está fazendo dieta para perder peso, né? Porque quem está fazendo dieta para perder peso, eles têm que diminuir as calorias, né? Então, todo alimento que for light, houve uma redução, você só reduziu, você não tirou todo. No diet, você tira tudo, você substitui, certo? Professor, então um biscoito diet engorda? Com certeza. Com certeza. Só que nesse biscoito diet, ele não tem açúcar, vai ter adoçante, mas vai engordar do mesmo jeito. Agora, um alimento light, ele é melhor para quem quer perder peso. Por quê? Porque tem menos caloria, no mínimo 25%. Então, sempre que você ouvir um produto light, ele é mais magro, vamos se dizer assim, é um alimento mais magro do que o que não tem light. Já o diet é uma substituição. Então, por exemplo, você pega uma Coca-Cola, tem a Coca-Cola diet, não é light, viu? Coca-Cola não é light, ela é diet e tem a zero. Professoras são diferentes? São diferentes, certo? O diet, normalmente, ele substitui alguma substância, né? Pode ser açúcar, pode ser gordura, substitui. Já o zero, normalmente está associada com a falta do açúcar ou do sal. Então, por exemplo, quando você vê uma Coca-Cola zero, significa dizer que ela não tem açúcar, certo? E provavelmente ela não tem caloria. Já o diet, ele talvez não tenha um açúcar, mas tem outros tipos de caloria. Então, por isso que você pega um biscoito, imagine aí, um biscoito recheado, né? Se ele for diet, significa dizer que ele não tem açúcar, mas ele tem outros produtos que podem engordar. Então, para quem está fazendo dieta, o diet não vai fazer muita diferença, não. Se você come um biscoito light, significa dizer o quê? Que ele é mais magro do que um biscoito comum. E o zero é que alguma coisa foi tirada e provavelmente ele não tem caloria. Então, essas são as diferenças. Diet substitui alguma substância. Light tem uma redução de alguma substância. E zero não possui algum tipo de nutriente. Certo? Deu para entender, gente? Nós temos também os alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, certo? O que são alimentos funcionais? São aqueles alimentos que eles trazem benefício para o nosso corpo, né? Ou seja, o próprio nome já está dizendo, alimentos funcionais são alimentos que melhoram o funcionamento do nosso corpo, certo? Desses alimentos, o principal deles, o mais rico, um dos alimentos funcionais mais ricos e que a gente deveria consumir com grande quantidade,
são alimentos ricos em fibras, certo? Com certeza vocês já ouviram falar alimentos ricos em fibras, que é bom, não sei o quê. Tem gente que acha que alimentos ricos em fibras é para emagrecer, e não é. Alimentos ricos em fibra, eles servem para qualquer pessoa para melhorar o funcionamento do seu corpo, certo? Professora, mas que alimentos são esses? O que são fibras? Fibras é de origem vegetal. Praticamente todos os alimentos de origem vegetal, eles têm fibras, certo? Uns mais, outros menos. Então, frutas têm fibras, verduras, legumes, todos os vegetais naturais, viu? Naturais. Eles têm fibras. Alguns, os grãos, arroz tem fibra, feijão tem fibra, soja tem fibra, aveia tem fibra. Só que existem alimentos que têm mais do que outros. Por exemplo, a aveia, ela tem mais fibra do que o arroz. Mas todos os alimentos de origem vegetal, eles possuem fibras, certo? E por que é de origem vegetal é que tem fibra? Vocês devem lembrar, quando vocês estão estudando células, né? Existe a célula animal e existe a célula vegetal. A célula vegetal, ela tem uma diferença da célula animal, que é justamente o que a gente chama de parede celular. O que é essa parede celular? É como se fosse uma camada grossa, fibrosa, que fica em volta da célula vegetal. Célula animal não tem parede vegetal. Já a célula vegetal, ela tem a parede celular, certo? E as fibras é justamente essa parede. São por isso que a gente só encontra em alimentos de origem vegetal. Certo, gente? Alguma dúvida?